Eu estou aqui na porta do Bar do Nelson, famoso no bairro de Santa Cecília, em São Paulo, porque eu vou visitar uma amiga muito querida, a dona de tudo isso aqui, viu? A rainha da noite de São Paulo, minha querida Lilian Gonçalves. E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite, nos bares então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão. Lilian, Guarapuava, o que é na tua memória? Onde é primeiro Guarapuava? Bem, Guarapuava é Minas Gerais. Mas que lugar de Minas? É uma cidade tão pequenininha, Leão, que não tem nem no mapa do Brasil. É perto de onde? É perto de Brasília. Ah, já bem norte de Minas. Perto de Unai, então. é norte de Minas, exatamente. É Unai, Guarapuava, Brasília, tudo ali no miolinho. Agora entendi. Por isso que aos 4 anos, a sua mãe era casada nessa época? Não, minha mãe ficou viúva muito nova. Ah, imaginei. E ela ficou viúva com muitos filhos. E depois que ela ficou viúva é que ela conheceu o Nelson Gonçalves. Ah, tá. Vamos chegar no Nelson Gonçalves. Sim, lógico. Mas aí você tinha 4 anos, ela não tinha um marido nesse momento, Não, então? não. Aí ela foi com vocês para Brasília. Foi. Aí você praticamente passou a sua vida toda em Brasília, a sua infância e adolescência em Brasília. Infância, cresci, adolescência. A minha terra mesmo, assim, que eu lembro é Brasília. Brasília. É Brasília. Foi lá que eu cheguei, assim, muito pequenininha e como candango, né, naquele caminhão e todo mundo junto, cachorro, papagaio, mudança. Foi muito engraçado. E lá nós ficamos, todos nós, minha mãe... Eram quantos filhos? 9, comigo. 9 filhos? Comigo. Nossa Senhora. E aí, claro que a vida devia ser difícil para ela, né? Muito difícil. Minha mãe, ela nos sustentou, na verdade, fazendo seus bolinhos, seus pães de queijos, biscoitinhos mineiros. Isso que você vendia, vendendo inclusive. e botando toda a filharada para vender. Inclusive eu vendia pão de queijo com café para os candangos. Para os candangos lá em Brasília. Para os candangos lá em Porque Brasília. quando você chegou em Brasília, ainda não existia Brasília, né? Não, tinha sido inaugurada, ela estava em construção. Nada estava em construção. Então você vendia para os operários que estavam trabalhando na obra, que era chamada dos candangos, não é isso? Exatamente, perfeito. Agora, a sua mãe era brava, era severa? Muito brava, muito severa. Era uma pessoa com personalidade muito forte. E teve, assim, um grande agravante, né? Assim, ela começou, numa certa época da vida, depois que ela perdeu o emprego do catetinho, depois O que era o catetinho? O catetinho era onde o Juscelino Kubitschek era o palácio do governo Porque como de mudou Brasília. do Rio de Janeiro, do Exato. Catete, para Brasília, então eu chamava de catetinho. Catetinho, exatamente. O catetinho era um palácio improvisado, um palácio feito de madeira, tudo de tábuas, que ainda existe lá em Brasília para visitação dos turistas e tudo. E o Juscelino ficava lá? Ficava lá, morava lá, dormia lá, não sei como, porque você respira num quarto e escuta tudo no outro. E a minha mãe ficou cozinhando depois, né, para o Juscelino Kubitschek, fazendo as comidinhas mineiras dele lá no catetinho. Tá, e aí ela, quer dizer, ela era uma pessoa próxima dele, então. Muito próxima. E você era próxima dele também? Demais. Aí eu ia com ela, porque eu era mais espertinha e ela me carregava para tudo quanto é lugar. E quando chegava o Juscelino, a comitiva, eu tinha que esconder, me escondia, todo mundo ali do catetinho, os organizadores, né, do palácio, me escondia. Falando, não, você não pode aparecer, pelo amor de Deus, o Juscelino de ver, ele vai só mandar sua mãe embora e não sei o quê. Aí quando a sua mãe perdeu o emprego lá, o que aconteceu? Vocês foram para onde? Aí ela perdeu o emprego, perdeu o Nelson de vista e ela começou a beber. Minha mãe começou, infelizmente, a beber. E a minha mãe se transformou numa alcoólatra. Bebia mesmo, assim, todos os dias, todas as horas. E nessa fase ela se tornava uma pessoa muito agressiva, Você teve muitos problemas com ela, muitos mesmo. E foi aí que num belo dia, num dia desse, logo depois do concurso de Miss, que eu fiquei horrorizada, achei aquilo que jamais uma mãe deveria fazer uma coisa daquela, do que ela fez comigo, denunciar, né? E tudo mais. E aí acabei pegando uma sacolinha, depois de uma grande discussão e tudo, uma muda de roupa, aqueles R$100 que eu tinha ganho, que seria no valor de R$100 hoje, eu tinha ganho no prêmio do concurso. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou embora daqui, vou sumir daqui e ninguém vai me ver mais.
E aquela coisa de adolescente, né? Diz que você chegou na rodoviária, aí disse que estava trocando nomes dos destinos e que aí você viu São Paulo, foi isso? São Paulo. O que te deu para vir para cá? Cheguei e falei, meu Deus, eu acho que eu não sabia nem o que era São Paulo, mas era nome de santo. Eu falei, esse santo pode me ajudar. Eu vou entrar nesse ônibus, São Paulo. Comprei a passagem do ônibus de São Paulo e vim parar aqui na rodoviária de São Paulo. De Brasília, de destino, São Paulo. Mesmo, né? Coisa de destino. E aí podia ter ido para o Rio, para outro lugar. Como é que foi quando você chegou? Porque é muito diferente de Brasília, começando, né? Brasília ainda hoje é diferente de São Paulo. Imagina naquela época, né? Aí você chegar em São Paulo, ver aquela metrópole do jeito que é São Paulo. Foi tudo tão complicado, tão esquisito. Eu via tanta gente, tantos prédios, e eu sozinha no meio daquela multidão. Eu cheguei uma hora e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Você foi para onde? O que eu estou fazendo aqui no meio dessa rodoviária? E fui andando, mas literalmente dirigida pela mão de Deus. Ali na Duque de Caxias. Mas literalmente dirigida pela mão de Deus, porque não é possível. Aí eu fui, ao invés de descer, que seria para o Bom Retiro, eu subi e peguei a Avenida Rio Branco. E fui andando na Avenida Rio Branco. E logo em seguida, 2, 3 quarteirões, eu encontrei um bar chamado Sopa Carioca. Eu lembro desse bar. Nesse bar, tinha um monte de meninas trabalhando com aquele aventalzinho azul, aquele capzinho na cabeça. Eu falei, opa, é aqui. Isso aqui eu dou um banho. Sem fazer tudo isso aqui e algo mais. Entrei no bar e pedi emprego. Na hora, no mesmo dia que eu cheguei na rodoviária. E os donos eram chineses. Aí os chineses, você é bonitinha, né? Mas sabe trabalhar? Eu falei, sei. Ou se sei, viu? Sabia trabalhar muito. Aí ele, então, começa agora. Ele falou, eu falei, começo agora, não tem problema nenhum. E comecei a trabalhar no mesmo minuto que eu cheguei aqui em São Paulo, como garçonete da Sopa Carioca. Não tinha nem onde morar? Não tinha nem aonde morar, apenas com uma sacolinha de plástico na mão mesmo. Entrei, já comecei a lavar copo, lavar pia, lavar tudo, atender os clientes. E toda sorridente, toda bonitinha, porque eu era bonitinha. Era, viu, gente, pelo amor de Deus. E aí os chineses adoraram, porque eles adoravam a gente que trabalhava. E fiquei lá trabalhando de garçonete na Sopa Carioca. Depois, no final da noite, é que eu fui procurar um lugar para dormir. E quanto tempo você ficou nessa Sopa Carioca? Eu lembro do Sopa Carioca. Fiquei bastante tempo, viu? Muito tempo. Foi lá que você fez o seu pé de meia, vamos dizer. Praticamente foi lá que eu fiz tudo. Eu ganhei o meu primeiro emprego. Depois dali eu achei que já tinha ficado pequeno também. Fui procurar outros horizontes. E aí você foi trabalhar como? De garçonete também. Continuei trabalhando nos vários drives, que era a última moda naquele momento, que era muito mais sacrificado, muito mais trabalhoso, mas se ganhava mais. Vender produtos da Avon, distribuir folhetos da Zarzur, fiz tudo. E aí você juntou um dinheiro e aí você viu um anúncio, foi isso? Você falou assim, eu vou virar proprietária, era isso? Foi nesse drive que eu já estava trabalhando há muito tempo. Eu tinha chegado lá e ele estava completamente desestruturado, feio, desorganizado. Eu organizei tudo, estruturei todo o drive esse Aquários, fiz um grande movimento na casa, fiquei lá muito tempo, até a Kalinka nascer. A Kalinka, acho que nasceu, já estava trabalhando no drive. Peraí, para a Kalinka nascer, tem que ter um homem na tua vida. Tem. Onde surgiu esse homem? Na Sopa Carioca. Ele era garçom? Ele era garçom. Garçom da Churrascaria República, que era famosíssima na época. Também, famosíssima. Porque eu estudava no Caetano de Campos. De Campos, então, do lado ali. Quanto tempo você ficou com o jovem? 13, 14 anos por aí. 13, 14. Por que... Não, perdão, 16 anos. 16 anos. Por que não deu certo? Acaso você sabe, amor, o que eu sofri, o mal que fez? Então, Leo, não deu certo. Eu fiz de tudo para dar certo, mas não deu porque ele me traiu. E eu não perdoo traição de forma nenhuma. Então foi por esse motivo que não deu certo com ele. Quer dizer, deu certo durante 16 anos. Claro. E depois, nesse momento, aí não teve mais jeito, acabou. 16 anos, né? Muito uma tempo. Vida, uma né? vida, uma vida. Agora, você é taurina, né? Taurina, brava. Touro mesmo. Né? Agora, teve um momento da tua vida que eu acho que foi talvez um dos mais difíceis. Eu sei nesse...
poderia tocar nesse assunto, que foi a história da sua irmã, do seu cunhado. Ai, meu Deus, dureza. Isso foi antes de você vir para São Paulo? Antes de vir para São Paulo. Foi também o motivo da decisão fatal mesmo. Eu estava numa encruzilhada entre meu cunhado lá e a minha mãe com um problema. Eu falei, eu acho que eu tenho que sair. A sua irmã era mais velha que você? Mais velha, um pouquinho. Mais velha. Ela era casada? Casada com o Osório. E esse Osório, num determinado momento, te assediou sexualmente? Como é que foi? Literalmente. Foi um estupro mesmo. Foi um estupro violento e não foi... foi bem depois até... na verdade, eu tinha 12 anos de idade. Nossa. De 12 anos, no máximo 12 anos e meio. E te ameaçou também? Ameaçava todos os momentos que eu não deveria falar, não tinha que contar, não podia falar para ninguém. Aquelas ameaças típicas do estuprador, do bandido mesmo. Agora chegou um momento que você acabou falando para sua irmã. Cheguei no momento que eu explodi, falei, não tinha mais saída. Falei, a minha saída era sair de lá. Minha saída era sair. E a sua irmã compreendeu quando você falou ou ficou contra você? Ficou a favor. Ela compreendeu tanto que também ela largou ele e foi uma reviravolta danada. Ela veio embora para cá comigo também. Porque no primeiro momento ela foi para a Serra Pelada, Foi para a Serra Pelada, exatamente. Com as crianças. Aí depois eu fui buscá-la, resgatá-la em Serra Pelada. Depois que já eu vim para São Paulo, me organizei e fui de ônibus buscar ela. Porque eu sabia que ela estava muito mal lá. Como é que e chama trabalhando como escrava, Neide. Neide. Já se foi. Já se foi também. Já. Dos 9 irmãos, quantos estão vivos? 5. Só 5. Agora, você acha que, por exemplo, isso que aconteceu com você, que eu imagino que deve ser, para a mulher, deve ser a coisa mais horrorosa que possa acontecer, né? Porque sexo é uma delícia, mas com sentido, né? Isso te marcou de algum jeito, te traumatizou? Como é que você vivenciou isso? Me marcou quase que a vida inteira. Me traumatizou quase que a vida toda. Agora, pouco tempo atrás que eu me libertei dessa tortura que eu sofria. Você acha que isso interferiu, por exemplo, no teu casamento? Interferiu em todos os meus relacionamentos. Eu tinha muito trauma de sexo. Eu não gostava de sexo. Eu tinha medo de tudo. Quando alguém punha a mão em mim, eu tremia. Eu não tinha jeito. Mas fui me libertando aos poucos. Hoje eu estou completamente curada, graças a Deus. Você chegou a fazer terapia? Não, a terapia foi da vida mesmo, do trabalho mesmo. Mas isso influenciou, machucou muito e também me distanciou demais dos homens. Até que foi uma parte boa. Eu fui muito desligada nessa coisa do homem. Isso te ajudou a ganhar dinheiro. Me ajudou a eu preservar o meu negócio, a minha vida comercial. Então, desse lado foi até bom, é importante. Bacana. Então, eu imagino, como é que você reverteu isso, assim, quer dizer? Leão, às vezes, nem eu sei como, mas de uma coisa você pode ter certeza, eu nunca troquei e jamais trocaria a minha dignidade por fama, por dinheiro, por alguma coisa. Isso eu tinha certeza, eu acho que eu nasci com isso. Mas nem eu sei te explicar como que eu consegui superar tantas coisas que eu vivi ao mesmo tempo, tantas... E sempre outra coisa que me chamou sempre a atenção muito em você, como você trabalha, né? Parece uma formiguinha mesmo, assim, porque você trabalha... A gente fala assim, é a rainha da noite. Então você imagina que você trabalhe à noite, né? E trabalha à noite. Mas durante o dia também você está trabalhando. Exatamente. Não é? O dia é o momento mais complicado da vida de um comerciante da noite. Porque durante o dia nós temos que comprar, abastecer, colocar para gelar, ver se o cozinheiro chegou, contratar funcionários, treinar funcionários, para que quando chegar o primeiro cliente da noite, tudo esteja maravilhosamente bem. O nosso cliente não tem nada a ver com os nossos problemas do dia. Ele tem que chegar e encontrar tudo maravilhoso. Você ainda faz aquela coisa de ir para o Ceasa de madrugada? Continuo fazendo compra, né? Muitas vezes para pesquisar produtos melhores, preços melhores e tudo mais. Hoje eu tenho grandes fornecedores, porque a rede cresceu demais. Mas no comecinho da minha vida, eu acho que 10, 15 anos da minha vida, todos os dias da vida, eu estava dentro do Ceasa. Que loucura. Comprando peixe, frutas, verduras. E sempre bonita, elegante. Eu lembro muito de você. Você, num determinado momento da sua vida, você queria ser artista, né? Também, sempre, né? Sempre. E aí você cantou. Cantei. Né? Você foi atriz. Você fez quantos filmes? Fiz 8 filmes nacionais.
com vários produtores. Inclusive, recentemente assisti um, falei, nossa, eu era boa atriz. É verdade, fiquei agora bem no na Canal fita, Brasil viu? Passa foi muito, né? verdade. Eu fazia uma jornalista no filme. Olha, foi muito legal, foi muito bacana, fiquei muito entusiasmada com a minha parte artística, mas agora não dá mais, né? E gravou disco também, né? Gravei como cantora. 5 discos, gravei pela Warner, pela Continental, pela RGE, cantei, dancei, na televisão, fiz de foi tudo. jurada várias vezes? Muito. Você foi jurada, eu lembro, do Dárcio Campos, que eu também Dárcio, fui. meu amigo querido, que saudade. Chante, né? Saudade. É, maravilhoso, mineirinho também, bárbaro na minha vida. Aliás, foi ele que me lançou no rádio. E depois você fazia sempre o Carlos Aguiar, né? Acho que o primeiro júri que eu fiz na vida foi o Carlos Aguiar. Carlos Aguiar. Hey, Carlos Aguiar, que saudades de você. Não pode parar. Não pode parar. Era incrível. Você fez também muito Flávio Cavalcante? Fiz Flávio Cavalcante e fiz Chacrinha também. Chacrinha também. Bolinha também? Bolinha, nossa, Bolinha era meu grande amigo. Querido. Nossa, eu tive essa sorte maravilhosa de ter muitos amigos. O Raul Gil foi uma pessoa que me deu muita oportunidade. Eu fiz o júri do Raul muitos anos. Aí outro dia eu estava perguntando pro Raul, por que você me chamou? Ele na época estava no SBT, no auge do sucesso, primeiro lugar em todos os Ibopes. E você me chamou para fazer o seu júri. Quem era eu para estar no seu júri? Como é que você me deu essa oportunidade? Eu perguntei para ele. Ele falou, Lili, sabe que nem eu sei. Acho que você era muito bonitinha. Bonita. Mas ele é um amor. Uma mulher muito forte, que passava essa energia que você passa até hoje, né? Agora, eu deixei para falar disso agora, porque eu sei que foi mais ou menos nesse momento da tua vida, quando você já estava estabelecida, quando você já era até famosa, né? Que você foi procurar o seu pai, não é isso? Na verdade... O pai dela, agora podemos falar, é o grande cantor, ela falou várias vezes, mas o grande cantor Nelson Gonçalves, que não sabia da sua existência, sabia? Sabia, ele sabia. Quando foi assim, o Calbi já tinha falado para ele, porque eu tinha falado para o Calbi. O Calbi foi meu grande amigo, é meu grande amigo até hoje, é uma pessoa que eu amo de paixão. E o Zé Nilton, que era o produtor dele, também sabia, porque o Zé Nilton vivia aqui na RCA. E um dia eu tinha comentado com o presidente, o Gurzoni, da RCA, Oswaldo Gurzoni. Falei, presidente, você acredita que eu sou filha desse cara aí? Ele falou, você tá brincando, você tá vendo? Falei, não, é brincadeira, é verdade. Mas eu tirava como uma brincadeira. Porque muita gente não acreditou justamente porque você só foi falar revelar disso isso muito mais tarde, né? Muito tarde. Mas eu tinha um medo de revelar. O medo que as pessoas pensassem que eu queria me aproveitar do nome de Nelson Gonçalves. Aproveitar e subir na vida através do nome do Nelson. E eu consegui fazer o contrário. Eu subi na vida sem falar de Nelson Gonçalves. Teve pessoas que viveram comigo 10, 20, 15, 30 anos e não sabiam que eu era filha do Nelson Gonçalves. Ficou sabendo através da minissérie JK. Da minissérie. Teve um amigo meu, assim, amigo nosso em comum, que quando ele descobriu que eu era filha do Nelson, porque a minissérie contou a pura verdade, ele falou... Ele ligou para mim chorando, aos prantos, e falou, como? Que você nunca me contou uma coisa dessa? Eu falei, mas para que contar? Por que contar? Porque as pessoas amavam o Nelson, né? E amam você. Então queriam juntar essas duas coisas, né? Foi muitas histórias interessantes. E quando você procurou, como é que foi a reação dele? Foi muito interessante. Quando ele completou 40 anos de carreira, a Birosca, a Casa dos Artistas, foi a casa escolhida para fazer a festa de 40 anos de carreira dele. Acredita, se quiser. Quer dizer, que foi até você. Eu estive tete a tete, ao lado dele, muito tempo, olhando nos olhos dele, ele olhando pra minha cara, me paquerando até. Ele era um paquerador inveterado. Então ele olhava e reolhava, e eu tratando Nelson pra lá e Nelson pra cá, naquele jeitinho meu que você conhece. Daí o Calbi falou, esta moça é sua filha, não paquere ela. O Calbi falou pra ele. Aí o Calbi falou assim, aí ele, meu Deus, e não é que é mesmo? E não é que é mesmo? Aí passou. Eu falei, não fala, Calbi, pelo amor de Deus, não conta. Quando foi em 97, 90 e pouco, eu escrevi um livro. Aí eu fui no Jô Soares, aliás. Como é que é o nome do livro? O livro é A Vida Brilhando em Neon. Eu adorei esse nome. Ai, A Vida Brilhando em Neon. Então, nesse livro, quando eu contei no Jô, que era filha do Nelson Gonçalves, aí eu tive que falar também no livro que eu era filha do Nelson Gonçalves. Aí foi uma grande surpresa para o país inteiro. Tem gente que ama e vive brigando
e depois que briga acaba voltando. Tem gente que canta porque está amando. Quem não tem amor leva a vida esperando. Uns amam pra frente e nunca se esquecem, mas são tão pouquinhos que nem aparecem. Tem uns que são fracos, que dão pra beber, outros fazem samba e adoram sofrer. Tem apaixonado que faz serenata, tem amor de raça e amor vira-lata, amor com champanhe, amor com cachaça, amor nos iates, nos bancos de praça. Boemia, aqui me tem de regresso, e suplicante te peço a minha nova inscrição. Voltei pra rever os amigos que um dia eu deixei a chorar de alegria. Me acompanha o meu violão. Boemia, sabendo que andei distante, sei que essa gente falante vai agora ironizar. Ele voltou, o boêmio voltou novamente, partiu daqui tão contente. Por que razão quer voltar? Ele quis fazer DNA, essas coisas, ou não? Ele não precisou, porque ele lembrou exatamente, sabia da minha existência exatamente, nunca pediu nada. E eu também não queria nada do Nelson, nada, nunca quis nada dele. Os filhos, os outros filhos ficaram apavorados. Quem tomava conta da carreira artística dele ficou super apavorado. Falei, gente, muita calma nessa hora, fiquem tranquilos. Eu não quero nada do Nelson, nem sequer o reconhecimento, porque eu não estou aqui por isso ou por aquilo. Na verdade, eu já estou estabelecida. Quis homenageá-lo, que essa casa, que é uma das suas casas hoje, é uma grande, uma linda homenagem. Em cada Coisa parede, em cada canto, você vê uma foto, um momento, Nelson e você sente ele Gonçalves. muito vivo aqui, né? A única coisa que eu pedi para minha irmã Margarete Gonçalves e todos os outros meus irmãos, que por parte do Nelson são 9 também, e tem mais 23 pedindo paternidade. Nossa. E o Nelson tem mais 45 filhos, que todo mundo fala, eu sou filha do Nelson, filha do Nelson, filha do Nelson, que a gente trata todo mundo super bem. Mas a única coisa que eu falei, Margarete, tudo na vida eu não quero nada. Eu abro mão, assinei um documento abrindo mão de tudo. Eu não quero nada, só para vocês ficarem tranquilos, para tranquilidade dos outros irmãos. A única coisa que eu queria que você me deixasse homenagear o Nelson. Eu não quero deixar esse nome morrer. Porque ele era o autor da frase, o Brasil não tem memória. Você lembra disso? Ele sempre falava, o Brasil não tem memória. Quando eu morrer, vocês me queimam, me cremam, me jogam. Ele sempre falava isso. E nas minhas últimas conversas com ele, ele falava, não, o Brasil não tem memória, eu não estou ligando, pode morrer, se eu morrer, você sabe que ele se preocupava, é verdade o que você está dizendo, porque ele se preocupava tanto com isso, que eu entrevistei uma vez e ele me falou o seguinte, assim, o Brasil não tem memória, então eu quero deixar gravado a minha voz até o ano 2000. Né? E ele gravou uma série de discos para ficar até o ano 2000 inéditos, porque ele achava que era importante. Isso eu lembro disso, que eu fui fazer essa matéria com ele. E ele queria gravar mais e mais e mais, e todos os dias, e quanto mais. A vida do Nelson, ele dedicou a vida dele à música popular brasileira. Ele gravou, Leão, 2.740 músicas. Gravou mais de 400 obras. E ele vendeu, sem nenhuma tecnologia, 78 milhões de cópias de discos. É um
super campeão. Um e o nome de Nelson estava desaparecendo do cenário artístico. Verdade. E a única coisa que eu pedi para meus irmãos que eu deixasse reviver o nome dele. E eles fazer vêm algo aqui por te ele. visitar? Vem, todos. Hoje eu sou muito amiga de muitos deles, mas mais amiga da Margarete, que é filha da Lourdinha Bittencourt com o Nelson Gonçalves. Com o Nelson, exatamente. Foi esposa dele. Exato, a mulher que ele mais amou. Mais amor, né? Mais amor na vida. E você chegou a ter assim, uma convivência, assim, curti-lo como pai? Pouco. Na verdade, assim, não fui eu. Todos os filhos de Nelson não teve esse privilégio. Porque o Nelson não era de ninguém, era do mundo. E ele era um boêmio. E ele cantava para o mundo inteiro. Ele não parava em casa, parava em lugar nenhum. O Nelson, nenhum dos filhos do Nelson teve essa presença de pai dele, assim. Nenhum. Ele foi, na verdade, um grande reprodutor, no bom sentido. Pensando 45, bem, será? Acho que ele tem uns 50 e tantos filhos, acho. Que maravilha, né? Mas é uma coisa linda. E você poder homenageá-lo, né? E você inaugurou em que ano esse bar? Esse bar já faz 6 anos que eu inaugurei. Primeiro eu fiz uma homenagem à minha mãe, chamava Viva Maria. Viva Maria. Que é a Dona Maria. Aí depois eu falei, vou fazer o Bar do Nelson agora. Vou fazer o Bar do Nelson. Aí pedi autorização para meus irmãos todos, eles deixaram, adoraram a ideia. E aí eu fiz o Bar do Nelson para homenagear esse grande cara que é o Nelson Gonçalves. É engraçado. Hoje eu sou a maior fã que o Nelson Gonçalves existe. Conheço tudo da vida dele. Antes você nem sabia. Eu nem sabia, nem sabia. Mas depois, quando eu conheci, quando eu falei para ele, olha, você é meu pai, que foi em 96, 97 por aí, e que ele ficou impressionado e me chamava de filha em todos os lugares. Os irmãos não deixavam chegar perto, mas era aquela loucura. Claro. Mas toda vez que ele me via, ele se entendiava, ficava com aqueles olhos incríveis. E a última palavra dele comigo foi muito interessante. Minha filha, eu preciso falar com você. Me tire, eu estou numa gaiola, eu não consigo mais, porque ele era cercado de pessoas por todos os lados. Me liga, dá um jeito de falar comigo. Eu não consegui falar com ele antes. Foi uns 2 meses antes dele Uns 2 meses antes. Não queiras gostar de mim sem que eu te peça, nem me des nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois culpas do rosto. Eu sou sincero porque não quero dar-te um desgosto. Você criou um império, né? Porque começou lá pequenininha, naquela primeira birosca, que era o bar da Kalinka, né? Lanchonete Kalinka. Isso. e hoje é um verdadeiro império. Essa rua inteira, Canuto Duval, é sua, ou pelo menos as pessoas conhecem como a Rua da Lília. A Rua da Lília. E é a rainha da noite de São Paulo mesmo, né? Ai, obrigada. Quantas casas são ao todo? Então, hoje, nessa rua, eu tenho 5 casas, porém essas 5 casas valem por 10, são enormes, são gigantes. E acolhe um público muito grande por cada 30 dias. Vamos enumerar, tem a Birosca. Birosca, a Casa dos Artistas. Coconut Brasil, o maior videokê da América Latina. Tem o Bar do Nelson, que nós estamos. Do lado aqui tem o Siga La Vaca, que é maravilhoso também, uma casa maravilhosa. E também tem o Frango com Tudo Dentro. Nossa, Frango com Tudo Dentro. 6 casas, é isso? 6 casas, ao mesmo tempo. E ainda tem o escritório, onde você administra tudo isso. Exatamente, o escritório central, onde tudo é comprado, dividido para todas as casas. Você precisa ver que espetáculo que é a minha organização. Quantos empregados você movimenta? Hoje eu estou com 400 empregados, Leão. 400 funcionários, todos trabalhando, todos registrados. Aqui é uma rede bem regulada, bem completa. E tenho também 100 músicos que trabalham na rede. Que bárbaro. 100 músicos. Pois é, isso que eu ia falar, além da coisa do, vamos dizer, da restauranteira, vamos dizer assim, propriamente dita, você é uma mulher, você é rainha da noite por causa disso também. Porque você sempre foi ligada aos artistas, né? Você foi um pouco artista, mas você sempre abriu espaço para os artistas, né? Para os apresentadores, por isso que todos te amam, né? Verdade, verdade. Eu gosto demais, eu vivo, respiro música, então eu tenho paixão pelos artistas, pelos cantores. Tanto é que hoje, por exemplo, eu tenho vários resgates de artistas aqui. Por exemplo, eu estou com o Marquinhos Moura cantando aqui. Estou com a Cláudia, cantora, cantando aqui.
tô com o Donizete, lembra Donizete Galopeira? Donizete agora trabalha todos os dias do Birosca, a Casa dos Artistas. Já fizemos programa com ele. Tem vários outros artistas que a gente vai resgatando, vai te trazendo para cá quando acontece alguma coisa não muito boa na vida de cada artista. Pois isso também tem. Independente de ser artista ou não, eu percebo que você tem esse lado generoso também. Quando você percebe que algum deles está em dificuldade e tal, você vai lá buscar e faz de um jeito como ele se sinta valorizado, né? Perfeito, Leão, porque assim, eles são, independentemente da condição financeira que estão vivendo no momento, são ídolos, são artistas, eu venerei esses ídolos. Eu lembro da Vanusa, inclusive. Vanusa que também. No momento que estava bem difícil a vida dela, você deu maior força. Muitos, nossa, tem inúmeros artistas, inúmeros. E isso te faz bem como pessoa? Faz. É uma das coisas que eu adoro fazer. Amo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou falar nem no sentido romântico, vamos dizer, no sentido afetivo maior. Como é que você se retribui? Né? Você dá muito para as pessoas, você ajuda muito, você ganha muito dinheiro também, você é uma grande empresária. Mas como é que você se retribui em termos de afeto? Você tem hoje um amor, os teus filhos com você, como é que são? Então, Leão, eu tenho... É engraçado. Eu nunca procurei essa devolução de afeto mesmo. Eu dou muito. Eu acho que eu dou muito mais do que eu recebo. E, por exemplo, meus filhos são ótimos. A Kalinka está trabalhando comigo. Hoje é o melhor momento da minha vida porque a Kalinka está trabalhando comigo. Ela está hoje fazendo um departamento importantíssimo da empresa, que é o departamento financeiro. O Júnior me deu 4 presentes maravilhosos, que são 4 baixinhos. 4 netos? 4. O Júnior e a Kalinka mais 5, né? 5. Um mais lindo do que o outro. Então, para que presente maior? Estou ótima. E o que eu dou para os meus clientes, para os artistas, eu não espero devolução, porque eu acho que eles me devolvem automaticamente esse carinho, esse amor que a gente dá. E quando a gente faz alguma coisa por alguém, você não tem que ficar esperando nada, né? É verdade. Não é verdade? Agora, a cidade, eu sinto que a cidade de São Paulo também te devolve muito, né? Porque você virou um símbolo da cidade, uma marca da cidade. Mas eu sei que você tem um grande sonho que você ainda não realizou, né? Mas nós vamos voltar a falar desse sonho, porque agora daqui a pouco, porque eu quero primeiro saber do seu coraçãozinho, que você pulou essa parte. Eu sempre pulo, né? Você percebe que eu sempre dou uma disfarçada, mas você me pegou, tá vendo? Você me pegou. Na verdade, assim, eu sempre fui muito discreta, assim, nesse meu lado sentimental. Eu namorei pouco, casei super pouco, e porque o trabalho sempre absorveu tudo da minha vida. Então o trabalho é a coisa mais importante da minha vida. Em segundo lugar tem os meus filhos, minha família. Em terceiro lugar tem tal coisa. Eu acho que esse negócio de amor e de homem fica lá pro 5º lugar. Mas tá amando? Ou pros 5º. Ou pros 5º. Não tô amando. Não tá amando. Não, senão não falava que é pros 5º. Lindo. Mas então agora vamos falar desse sonho. Eu sei que é um sonho, acho que há muitos anos você tem esse sonho, né? De algum jeito ele foi se modificando, foi ficando mais concreto, que é a tal da calçada da fama, né? Ai, meu Deus, Leão, o meu mais audacioso e o meu mais complicado projeto. Mas de uma coisa você pode ter certeza, eu não vou desistir dele. Igualzinha àquela que tem nos Estados Unidos? Exatamente. Não tem diferença nenhuma. Inclusive, a forma de eternizar os artistas nos mesmos moldes operantes. Todos os lugares do mundo que tem a Calçada da Fama é o maior evento turístico daquele lugar. Hoje, por exemplo, Hollywood recebe 500 milhões de pessoas por ano para ver a Calçada da Fama de Hollywood. Então, é o maior movimento que existe, o maior monumento, o maior momento é a Calçada da Fama. Tudo que se fala em Hollywood é a Calçada da Fama de Hollywood. Então, você acha que no Brasil comporta do mesmo jeito? Eu vou fazer de uma forma tão glamurosa, tão gloriosa, tão bem feita, que o brasileiro vai ter que se curvar a nossa Calçada aqui na Rua Canuto Duval. Aqui na Rua Canuto Duval. Que fica no bairro de Santa Cecília, pertinho de Higienópolis, em São Paulo, para a gente localizar para o Brasil inteiro, né? Perfeitamente. E aqui vai ser a Calçada da Fama mais importante do mundo. Talvez eu quero que seja a segunda mais importante, que a primeira é lógico que é a de Hollywood. Mas eu já estou com intercâmbio internacional
do mundo inteiro. Eu tenho muitas coisas importantes para fazer nessa calçada e eu tenho que concretizar o meu objetivo de eternizar os nossos artistas. Nossos artistas, o Brasil de fato não tem memória, mas não é o Brasil que não tem memória. É o brasileiro que não nos deixa fazer a memória do Brasil. Porque aqui no Brasil é assim, você tieta alguém, ai, você tá babando ovo, tá tietando, tá não sei o quê e tal e coisa. Então isso tem que parar, porque os artistas americanos são idolatrados. Carinho isso, é bom sempre, né? Por isso que nós amamos os artistas do mundo inteiro. Você também, não é verdade? Então nós temos que fazer do nosso artista brasileiro ser amado pelo mundo inteiro também, gente. Com certeza. Por que não? Pouquíssimos artistas nossos são conhecidos no mundo inteiro. Agora, esse é um projeto grande. Tem outros projetos para essas 6 casas maravilhosas. Eu sei que tem uma delas que é uma coqueluche hoje em São Paulo, que é a Coconut, né? Isso mesmo. Que é a mais badalada do momento das suas casas todas, né? Uma que essa baixinha adora o Siga La Vaca. Exatamente. Mas eu acho que eu encontrei ela, foi no Coconut, viu? Foi no Coconut ela vai muito vez. lá também. Então, essa é a coqueluche da garotada chique, dos meninos maravilhosos dessa cidade, dessas crianças saudáveis, sadias, que querem cantar, que gostam de cantar. É o maior videokê da América Latina, é o Coconut Brasil. Verdade. Então, a criançada saudável, sadia, que gosta de música, que gosta de coisa boa, vem pro Coconut. Agora, o seu coraçãozinho ainda é da primeira casa? eu amo, eu sou apaixonada pelo Birosca. Não tem jeito. Uma coisa que eu acho importante, que você foi a primeira pessoa que valorizou, que juntou artistas com jogadores de futebol, né, que fez os jogadores também serem celebridades e tal. Eles te prestigiam ainda? Todos. Todos. Incrível como esses artistas adoram. É impressionante quando você vai, eu vou assim num evento, encontro aquele monte de artista, Leão, não tem um artista que não passou de alguma forma pela Birosca. É verdade. Ou cantando, ou atuando. Eu apresentei várias vezes, né? Várias vezes. Foi meu apresentador de vários eventos. E agora, no ar, eu quero convidar você para um momento muito importante da nossa vida, que é para apresentar o troféu melhor. Olha para você ver quem eu vou homenagear. O melhor garçom de São Paulo. Ai, que lindo. Essa classe laboriosíssima, linda, que trabalha como louco, que sofre como louco, que é humilhado demais. Mas esse garçom, quem vem trazer o prêmio para esse garçom é sempre um artista super famoso. Que lindo. Vai ser muito bacana e eu queria que você fosse meu apresentador. Ai, que delícia! Obrigada, muito obrigada. Olha, antes da gente encerrar, eu tenho uma frase que me guia pela vida, que é o Dignidade Já. E eu sempre peço às pessoas que eu visito, sempre uma frase também que tenha te norteado nessa vida linda que você teve, cheia de luz aí. Olha, eu sempre digo para as pessoas assim, Leão, para não desistir de jeito nenhum, nunca, jamais, e persistir no seu ideal sempre. E sonhar sempre, que é muito importante, porque esse meu sonho, que se tornará realidade, que é a Calçada da Fama, se você não sonha, você não realiza. Então, persistir nos seus sonhos, nos seus ideais. Siga em frente, vá à luta, batalhe por aquilo que você idealizou para você. Olha, antes de ir embora, eu preciso te perguntar uma coisa. Você é a rainha da noite de São Paulo. Você tem vontade de ser rainha da noite de Brasília, do Rio de Janeiro também? Passa pela tua cabeça isso? Não. De São Paulo tá ótimo. Tá bom. Já fui convidada por todos esses estados. Já tive incentivo fiscal até de outros países do mundo para montar em vários outros países. Não aceitei porque eu tenho pé firme no chão e meu pé é aqui em São Paulo. Na Canuto do Val. Na Canuto do Val. Linda, obrigada, meu amor. Amei. Viu? Ser entrevistada por você. E olha, na próxima sexta, mais uma pessoa linda como ela, eu vou visitar, tá bom? Eu espero você. Beijos. Dignidade já! Resolvi cuidar melhor de mim, pois você não sabe o que quer. Desejei ter um lindo amanhecer. Acordei numa solidão qualquer. Preciso de amor, você não dá. Preciso de calor, você não está. Me diga como posso ser